Olá, como vão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos para uma aula fantástica, uma aula emocionante, uma aula que eu convido a todos vocês a abrirem a mente de vocês, porque nós vamos estudar hoje evolução biológica, evolução do planeta, da vida no planeta, da biosfera, dos seres vivos, como que aconteceu, como que surgiram, somos dos macacos ou não somos dos macacos, né? Não vamos falar aqui sobre ciência ligada à religião, não vamos falar aqui sobre a religião. Eu vou passar para vocês, eu vou transmitir para vocês conteúdos da ciência, evidências da ciência, o que a ciência biológica usa, ou a ciência metafísica usa, né? E física, e química, e quântica, e todos os tipos de ciências aí que regem a nossa permanência neste planeta e nesta vida, e que identificam, ou pelo menos criam teorias de dizer como que nós surgimos, como que nós chegamos até aqui, né? Então nós vamos falar de ciência. Então aqueles que têm por religiões alguns princípios religiosos, por favor, eu não os estou desrespeitando, eu não os desrespeito, a ciência biológica também não os desrespeita, tá? Mas ela tenta trabalhar com evidências. E os nossos autores das provas de biologia, das provas de vestibular, que vocês vão fazer, prova do Enem, admitem a teoria evolutiva de acordo com a ciência, né? Nós já vimos algumas teorias aí, algumas aulas passadas, né? Sobre as diversas teorias evolucionistas, né? Ou de evolução do planeta, ou da vida no planeta. Então, nós chegamos até aqui e aqui nós vamos analisá-la, tá? Ok? Então não há provas diretas de que o ser humano evoluiu a partir de animais inferiores. Nós não temos provas certas. Por quê? Porque nós não temos registro. Hoje em dia a gente filma, como eu estou filmando aqui, tira fotografia, né? E aí a gente registra, está registrado. Lá no passado, há bilhões de anos atrás, nós não tínhamos nada disso. Então, tudo o que nós estamos falando aqui são teorias, né? Teorias que, repito, a ciência biológica aceita, tá? Então, lembra aquela frase, o que é de César, dai a César o que é de César? Pois é, dai a ciência o que é da ciência, dai a religião o que é da religião. Vamos separar e viver legal assim, tá bom? Primeiro porque nenhuma nem outra consegue nos provar nada, tá? Certo? Então, na ciência, nós também não conseguimos provar que os seres humanos ou os animais, nos estágios de desenvolvimento que se encontram, tiveram origem em animais inferiores. Porém, se pressupõe e se tem algumas evidências, que eu vou mostrá-las aqui, de que sim, surgiram de animais ao longo aí de bilhões de anos, pessoal. Quanto tempo de vida nós temos? 80, 90, alguns chegam a 100, né? Outros acabam ficando antes, né, no caminho. Mas 100 anos, se nós tivermos 10 gerações de 100 anos, vão ser 1000 anos. E nós estamos falando de uma evolução de bilhões de anos, e nós vamos ver esses números precisamente, tá? Então, registros de fósseis, então como que a ciência biológica faz? Ela, através de registros de fósseis, ela cria suas teorias através de identificações de partes desses registros fósseis, ou desses fósseis, que levam a crer que, tá? Então, revela uma cadeia contínua de desenvolvimento nos animais terrestres, né? Inicia com o peixe respirador, passa pelo anfíbio, passa pelo réptil, passa pelo mamífero, chega ao habitat ou ambiente das árvores, né? Os mamíferos deixam a água e sobem as árvores, né? Chega ao macaco e por fim chegamos ao homem. Então basicamente é isso, saímos de um peixe,
passamos para um anfíbio, do anfíbio nós passamos para um réptil, do réptil nós passamos para um mamífero. Este mamífero deixa o ambiente úmido, deixa a água, vai para as árvores, porque surgiram as árvores nesse processo, nesse período, e ele começa a ter a sua vida, o seu hábitat, o seu nicho ecológico nas árvores, né? E aí surgem os macacos e depois surgem, então, os homens, né? Por quê? Porque alguns macacos abandonaram as árvores, né? Tá? Então, pelos registros fósseis é possível observar as mudanças dos seres vivos e como um peixe foi se transformando em um mamífero, né? Durante um período de 350 milhões de anos. Gente, isso já é muita coisa. 350 milhões de anos. Mas nós estamos falando de uma história de evolução do planeta de 6 bilhões de anos, tá? Então, a nadadeira do peixe se tornou um membro do anfíbio. O membro do anfíbio se tornou membro de um réptil. O membro de um réptil se transformou na mão do mamífero, né? Ou na pata do mamífero, seja ela superior ou inferior, na pata do mamífero, e a pata do mamífero se transformou na mão do mamífero, do ser humano, tá? Então, parte da mandíbula do réptil modificou-se em 2 ossos delicados da orelha humana. Então, a mandíbula do réptil sofreu transformação e se transformou nos 2 ossos da nossa orelha, que nós vamos ver isso em aulas posteriores, tá certo? Os 28 ossos do crânio humano tiveram origem na máscara óssea do ancestral peixe. E aí vocês vão perguntar para mim, mas professor, como é que se sabe? Se tem evidência, se cria teorias a partir de algumas encontros, né, alguns achados dentro da pesquisa científica, identidades químicas, né, identidades estruturais das células. Então, tem-se evidência e acredita-se que a mandíbula dos répteis se transformou em 2 ossos das nossas orelhas, certo? Então, olha lá, um exemplo para vocês. Dos peixes surgiram os mamíferos, dos mamíferos surgiram os répteis, e dos répteis podem ter surgido os mamíferos ou as aves. Teoria, pessoal, teoria, tá? Pela análise paleontológica. Então, a paleontologia estuda toda esta evolução, estuda toda esta situação, né, de evolução e de como se comporta esse processo. Então, aqui nós temos um esquema, um histograma, tá? Onde nós temos, então, os primeiros indivíduos que surgiram há 500 milhões de anos atrás, tá? Peixes primitivos sem mandíbulas. Aí depois surgiram há 420 milhões de anos atrás, então milhões de anos atrás, MA, surgiram os peixes mandibulados. Estes peixes mandibulados podem ter se transformado em grandes peixes ou então podem ter se transformado em anfíbios. Então, peixes continuam sendo peixes, mas evoluem e tem uma nova característica físico-orgânica e química, ou se transformaram em anfíbios, né? Esses anfíbios podem ter evoluído na sua escala, ou podem ter se transformado em répteis, tá? Então, os anfíbios podem continuar evoluindo ou podem se transformar em répteis, tá? Por que se transformam? Como que se transformam? A gente viu isso lá em genética, né? Mutações genéticas por alguma ação do meio ambiente, ou por alguma infecção, ou por alguma poluição, irradiação, algum fenômeno ocasiona a modificação ou a diferenciação, né? Os répteis podem continuar evoluindo na forma de répteis
ou podem se transformar em dinossauros, ou se transformaram em dinossauros, ou se transformaram em mamíferos. As aves, sabe-se que elas vieram dos répteis, tá? Por que se sabe? Pela semelhança de estruturas dos indivíduos, né? Do osso, e estruturas ósseas e tudo mais, tá? Ou então, né? Então nós temos essas três possibilidades. Os mamíferos, ou eles se transformaram em lobos, coiotes, né? Raposas, ou em macacos, e os macacos evoluíram e podem ter dado origem ao homem, né? Então vamos lá: peixes, anfíbios primitivos, répteis primitivos, mamíferos primitivos e aves primitivas, que vai chegar num momento de evolução, elas vão deixar de ser primitivas e vão permitir que haja essa diferenciação em outros animais, tá? Então, a vida do planeta, para compreender o surgimento da espécie humana, é importante fazer uma retrospectiva do surgimento dos demais vertebrados, de como as modernas teorias paleontológicas determinam ou apresentam evidências e tentam dizer que foi exatamente dessa forma. Tentam dizer que foi, pessoal. Lembra, biologia é tudo, por enquanto sim, até que se descubra algo diferente, ou até que se analise sobre um enfoque diferente, tá? Então, para a gente entender o planeta, não basta estudar os seres humanos ou a evolução dos seres humanos, nós precisamos estudar o quê? Todo o processo ecológico, toda a ecologia do planeta, toda a biosfera, todos os seres, porque muitas vezes eles estão sim correlacionados ou eles deram origem de um para o outro. Então surgiram aí alguns períodos, né? Então o primeiro período que a gente vai falar é do período Ordoviciano, há cerca de 500 milhões de anos atrás, que sugerem que os primeiros indivíduos, os primeiros peixes primitivos, provavelmente deram origem a todos os demais vertebrados. Então vamos voltar aqui. Olha lá, os peixes primitivos, deles surgem todos os demais vertebrados, tá? Ok? Então do peixe primitivo surgem todos os demais animais, né? Ou seres vertebrados, ok? Finalmente, no Devoniano e início do Carbonífero, 345 milhões de anos atrás, ou seja, mais pertinho da gente, né? Mais recente, né? Então, imaginem assim, que eu tô aqui, vocês estão aí, então, mas pegar o meu exemplo, eu tô aqui nesta sala e eu tenho a minha vida e lá longe, muito longe, está o período devoniano, tá? Ou ordoviciano e depois o devoniano. E isso tem escalas de duração, períodos de duração. O ordoviciano durou dos 500 milhões de anos atrás até 345 milhões de anos atrás. Os 345 milhões de anos atrás começaram a ser contado e começou então a se chamar de período devoniano. E por que mudou de ordoviciano para devoniano? Por questões de alguns fenômenos, algumas ocorrências aí, né? A primeira delas, surgem os primeiros anfíbios a partir dos peixes. Então, os anfíbios surgem no período devoniano. Infelizmente, isso são coisas que vocês vão ter que decorar, tá? Memorizar mesmo. Então, os anfíbios surgem no período devoniano, né? Tá? Os primeiros peixes primitivos surgiram no período ordoviciano. Aí vocês vão me dizer, mas professor, eu estou confuso, muito confuso mesmo. E eu vou dizer, vamos lá, vou tentar explicar. Professor, se os peixes primitivos surgiram há 500 milhões de anos, o que era a vida de 500 milhões até 6 bilhões de anos atrás? Boa pergunta. Foram os processos evolutivos do planeta Terra que foram se modificando, formando
aquela camada que a gente já falou aqui de ecologia, gases, estufa, né, de efeito estufa, formando condições no planeta Terra, formando então uma troposfera capaz de manter a vida na biosfera. Tá? Então, esse também foi um processo evolutivo e levou de 6 bilhões a 500 milhões de anos até se registrar um primeiro sinal de vida. Tá? Então, depois, no período devoniano, quando os peixes se transformaram em anfíbios, rapidamente se desenvolve e se diversificam. Quem? Os anfíbios. Tá? Surgem com isso também as primeiras florestas do período carbonífero. Tá? O que é o período carbonífero? Nós vamos ver essa denominação do período na base do carbono, da matéria orgânica. Então surgiram aí as primeiras florestas. Início da conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados. Então, o processo de sair da forma de peixe e entrar na forma de anfíbio significou muito no processo de evolução, porque significou que os indivíduos estavam livres da obrigação de ficar em ambientes úmidos. Eles conseguiram desenvolver um certo tipo de proteção do corpo ou corpórea, capaz de permitir-lhe que andassem sobre vários tipos de diferentes ambientes. Por isso que os anfíbios têm uma camada de pele mais grossa, né? Podem ficar no sol, podem ficar em áreas quentes que não sofrem tanto quanto os peixes, né? E pelos fósseis fica clara a semelhança da ossatura das nadadeiras dos peixes primitivos e a ossatura dos anfíbios. Então, eu falei de evidências. Então, pela análise dos fósseis, foi-se percebido as evidências que apresentavam semelhança entre os peixes e os anfíbios. Tá? Período final do Carbonífero. Desculpa, está faltando um espaço aqui, tá, pessoal? Período final do Carbonífero. 300 milhões de anos, né? Tá? Então, nós vemos do mais longo lá, Ordoviciano, aí depois Devoniano, agora nós estamos no Carbonífero. Os peixes primitivos dão origem às répteis, que conseguiram independência da água para sua reprodução. Então, também não precisavam mais da água para ter o seu nicho, e nem ter as suas reproduções. Tá? Então, eles já podiam viver sob ambientes diversos terrestres. Né? Tá? Então, os peixes primitivos dão origem aos répteis, que conseguiram independência da água para sua reprodução, graças ao surgimento de ovos com casca e fecundação interna. Então, os anfíbios, né, que evoluíram, que foram evoluindo, começaram a ter um outro tipo de cruzamento, fecundando os óvulos da fêmea internamente do seu corpo, por isso que disse de reprodução ou fecundação interna. E os seus ovos não eram mais dispostos no meio ambiente sob nenhuma proteção, agora já tem uma camada de cálcio chamada casca. Né? O desenvolvimento dos répteis atingiu seu clímax com o surgimento dos dinossauros, no período Triássico. Tá? Então, os dinossauros surgiram dos répteis. Né? Os répteis se modificaram e deram origem aos dinossauros, onde? No período Triássico. Tá? Okay? Que foi de 248 a 200 milhões de anos atrás, que dominaram o mundo durante o período Jurássico, foi de 200 milhões a 140 milhões de anos atrás. Tá? Nessa fase, então, surgem as aves. Então, dos répteis, dos anfíbios, no período Carboniano, surgem também as aves, né? Além de surgir os dinossauros.
A Pangeia. Pangeia, nesse processo evolutivo, o planeta não tinha essa configuração que nós temos hoje. Não tinha os 6 continentes, não tinha a distribuição de terra como nós temos hoje. Era totalmente unido, todas as terras estavam unidas. E só que aconteceu o quê? Alguns fenômenos que fizeram com que essas terras se separassem, tá? Até hoje não se tem certeza de qual foi o fenômeno, acredita-se em várias possibilidades. Então, acredita-se em evidências que levam a crer que aconteceu desta forma, tá? Então, Pangeia era o nome dado ao planeta com todos os seus territórios, continentes aglomerados, unidos, tá? Fazendo, então, uma grande área única, tá? Período Cretáceo, 65 milhões de anos atrás, extinção dos grandes répteis e da maioria das espécies de grandes portes. Então surgiram, né, lá no Carbonífero, surgiram os dinossauros, surgiram as aves grandes, né, e aí veio o período Cretáceo, de 60 milhões de anos para cá, né. O Carbonífero eram 300 milhões, então de 300 milhões a 65 milhões de anos foi o período chamado de Carbonífero. Agora nós estamos então no período Cretáceo. E neste período houve então a extinção dos grandes animais, fossem dinossauros, fossem aves, fossem o que fosse. Hoje nós temos menos animais. E aí eu fiquei pensando, parei, porque às vezes acontece isso, a gente está aí estudando, preparando uma aula e a gente pensa o seguinte, poxa, mas então os grandes animais sumiram e ficaram animais de pequeno ou médio porte, alguns a gente até chama de grande, como é o caso da baleia, né? Mas a baleia é muito pequena perto de alguns dinossauros, né? E aí a gente fica pensando, será que esse processo todo de transformação de grandes animais para animais de médio e pequeno porte não está relacionada também à questão de mudança do meio ambiente, mudanças dos ecossistemas? Então, os animais de médio e pequeno porte têm mais capacidade de sobreviver do que os grandes? E eu vou dizer para vocês, é exatamente isso, né? É exatamente isso que é o processo evolutivo. Evolui, muda, se altera quem consegue sobreviver, né? Quem não consegue sobreviver a alguma catástrofe, a alguma situação, a alguma condição ambiental, vai simplesmente se extinguir, tá? Então, irradiação, disseminação, propagação dos mamíferos, já que os dinossauros estavam se extinguindo em função de não se adaptarem facilmente ao meio ambiente, tá? Então, os mamíferos começaram a se adaptar mais facilmente e os dinossauros cada vez menos, né? Então, devido ao grande peso, exigências de grandes quantidades de alimento, poucos se reproduziram e atacados por carnívoros menores e mais ágeis. Então, isso que me fez perguntar. Então, quer dizer que os grandes, além de exigir muito alimento, muita água, muita energia, não tem uma agilidade, uma habilidade para encontrar o seu alimento ou para se defender das suas presas, e aí acaba se tendo alguns problemas e contribui aí, então para que o processo de evolução do homem não aconteça, né? Tá? Então, a ancestralidade humana. Então, como é que é essa ancestralidade humana? É esse processo de evolução, né, que a gente está vendo aqui, certo? Então, nós temos aqui um processo de evolução que nos mostra como que nós éramos primitivos, macacos, né? Homo sapiens, até chegarmos a Homo sapiens, né? Nós passamos então por um processo de transformação. A ancestralidade humana é chamada os últimos, ou é definida como o último período dos 35 milhões de anos. Meu Deus do céu, 35 milhões de anos, eu não tenho condições de imaginar o que sejam 35 milhões de anos, né? E, pessoal, e aí a soberba humana de estar aqui há poucos milhões de anos, ou há poucos milhares de anos, a gente já vai ver, se acha o maioral, o poderoso, né? E esquece que
às vezes acontece isso aqui e muita gente morre e muita gente acaba se extinguindo, né? Muitas espécies se extinguem. Então vamos lá, surgem os primeiros macacos antropóides que se irradiaram por diversas áreas do mundo e sofreram transformações por milhares de anos. A gente já viu que os processos, as leis justificaram que o isolamento de espécies causou mudanças que geraram sobreviventes porque se tornaram mais hábeis para conseguir alimento naquele ambiente, tá? Então é isso que acontece também nos diversos tipos de animais, né? Então houve essa evolução e com ela evoluíram-se também os animais. Há 15 milhões de anos, alguns grupos de macacos deixaram as florestas e migraram para a savana descampada, atraídos por alimentos. Então, buscando alimentos, porque naquela árvore já não tinha mais, alguns grupos de macacos abandonaram as árvores e começaram a entrar nas savanas em busca de alimentos, tá? O registro fóssil revela em seus descendentes o início do desenvolvimento da postura ereta. Quando isso? Então, 35 milhões de anos atrás. Há 35 milhões de anos atrás já se tem algumas evidências de que o macaco ou o homem começou a adquirir uma postura ereta. E aí, com isso, ele começou a dominar outro plano do mundo e chegou onde nós chegamos, tá? Ok? Há 5 milhões de anos, então bem recente, como se fosse ontem, né? Como se eu tivesse acordado ontem, né? Evidências sugerem que um grupo de primatas primitivos se diversificou. Então, há 5 milhões de anos, mais um grupo de primatas se diversificou, né? A primeira linhagem, chamada de Pongidae, ou Pongide, revela os ancestrais dos orangotangos atuais. Então, na escala de tempo, naquela escala que estuda as várias fases, né, de evolução, encontrou-se, então, a linha Pongidae, que trata dos ancestrais dos orangotangos, né? E a linhagem dos hominídeos, né, atuais gorilas, chimpanzés e nós, seres humanos. Então, nós somos homídeos. E por sermos homídeos é que nós nos chamamos Homo de homídeo, Homo sapiens, tá? Então, aqui eu trago também uma amostra para vocês da evolução do tamanho, né, da caixa cerebral, da nossa cabeça, tá? Então, há 3,8 milhões de anos atrás, surgem os primeiros homídeos do gênero Australopithecus. Então, surge diante de nós, há 3,8 milhões de atrás, o Australopithecus, tá? Então, aqui eu quero chamar a atenção para vocês do tamanho em termos de volume capaz de armazenar informações nos indivíduos ao longo de toda a sua cadeia. Então, os primeiros tinham somente volume de 400 centímetros cúbicos. Hoje nós estamos aí beirando 1.500.000 centímetros cúbicos, tá? E o indivíduo mais representante desse período foi o Australopithecus, né? Então, também há 3,8 milhões de anos atrás, eu falei para vocês que os primatas abandonaram a postura, né? Isso foi há 5 milhões de anos atrás, né? Certo? Então começaram a adquirir uma postura ereta há 15 milhões de anos atrás. Isso começou lá aos pouquinhos, né? E chegou onde chegou, tá? Tá certo? Então, a primeira espécie foi o Australopithecus afarensis, apresentava cerca de 1 metro de altura, postura bípede e cavidade craniana em torno de 450 centímetros cúbicos. É aquela primeira que eu mostrei para vocês, né? A evolução do Australopithecus é um marco na evolução dos homídeos. Então, esta evolução dos
Australopithecus, lhe deu uma série de benefícios e melhoria de condições de vida, de sobrevivência, que foi assim extremamente importante, né? Foi um marco para mostrar a evolução dos hominídeos, tá? As evidências indicam que este gênero pode ser dado ou ter dado origem às duas linhas evolutivas. Então, evidências indicam que o gênero Australopithecus pode ter dado origem às duas linhagens, a linhagem Pongide ou a linhagem Hominídeo, né? Tá? A Australopithecus africanus, que posteriormente deu origem ao Australopithecus robustus, né? Então essa espécie, né? E a outra de origem ao primeiro representante do gênero humano, o Homo sapiens, Homo habilis, o Homo habilis, tá? Então, neste momento, o Australopithecus africanos permitiu aí identificações, né? Identificações de um Australopithecus robusto e também do Homo habilis, né? O que era o Homo habilis? Aquele que já conseguia fazer a pega do dedão e aí conseguia manipular ferramentas, pedras, utensílios, materiais que estivessem ao seu alcance, tá? 1,8 milhões de anos atrás surge o Homo habilis, né, que viveu por 500 mil anos nas planícies da África. Apresentava capacidade craniana por volta dos 650, já deu um pulo de 350 para 650. Já está ficando melhor, já não é tão... não estou entendendo nada. Né? Apresentava capacidade craniana por volta dos 650 centímetros cúbicos e utilizava instrumentos feitos de pedra lascada. Então ele mesmo lascava seus alimentos, suas ferramentas, suas pedras, né, que ele ia usar para caçar ou para limpar, processar ou de alguma forma ingerir o alimento que ele adquirisse na natureza, né? Há 1,5 milhões de anos atrás surge o Homo erectus, a partir do Homo habilis. Então o Homo habilis acabou dando espaço para o Homo erectus, para este Homo que a gente tem aqui, ereto, né? Nós temos esta estrutura erétil. Evidências surgem que ele tenha nascido na África e posteriormente migrado para a Europa, onde se extinguiu há mais de 200 mil anos. Quem? O Homo erectus, né? Sua capacidade craniana é de 850 a 1000 centímetros cúbicos. Então a gente vê que está aumentando. Há 100 mil anos atrás, o que aconteceu? Surgimento dos primeiros homens pertencentes à espécie humana, chamado de Homo sapiens. Então, quando que surgiram os Homo sapiens, ou os homens no planeta? Há 100 mil anos atrás. Foi ontem, né? Foi ontem. Claro, se eu olhar toda a evolução do planeta, de 6 bilhões de anos, 100 mil anos é ontem. Né? Entre 130 e 30 mil anos, viveram os homens de Neandertal, que já apresentavam armas mais elaboradas, linguagem, organização social e cultura primitiva. Então já surge o homem Neandertal, que já tem uma capacidade maior de organização e de controle da sua vida, certo? Gerando aí um processo social de integração, de união e de convívio, tá? Seu desaparecimento ainda é um mistério para todos os arqueólogos, porém ele simplesmente deixou de existir, sumiu, não se encontrou mais nada dele, escafedeu-se, desapareceu totalmente, tá? Deixando aí os arqueólogos com a pulga atrás da orelha, né? De 80 a 90 mil anos atrás surge o Homo Cro-Magnon, né? Então não é este aqui é o Australopithecus, tá? O Neandertal, desculpa, tá? Deixa eu limpar aqui para vocês. Este é o Neandertal, homem de Neandertal, certo? Isso foi há 100 mil anos atrás, certo? Correto?
Correto. Há 130 mil anos, né? Surgiram, então, o Neandertal, né? De 80 a 90 mil anos atrás, surge o homem de Cro-Magnon, primeiro representante da espécie humana atual, Homo sapiens sapiens, certo? Então, olha aqui, nós temos o Neandertal, aquele que surgiu há 130 milhões de anos. Nós temos o Man of Old, ou o homem de Cro-Magnon, que surgiu há 80 a 90 milhões de anos. E nós temos o homem moderno, ou Homo sapiens, né? Homo sapiens. Hoje já se fala no Homo saberis, né? Tá? Que surgiu, então, quando? Há 30, 40 milhões de anos atrás. Então, vamos ver aqui um esquema, certo? Eu vou apresentar um resumo rapidinho para vocês. A obrigação aqui agora vai ser de vocês, né? Então, eu fiz esse resumo. Esse resumo tenta facilitar e eu inverti aqui uma apresentação. Normalmente, a gente apresenta do início da era que vivemos para a última era. Eu comecei errado. Comecei diferente. Eu quis mostrar para vocês que nós começamos lá há 4 bilhões de anos atrás, né? Certo? Há 4 bilhões de anos atrás começou a formação da Terra. Surgem as primeiras formas de vida na hidrosfera, né? Tá? Aí depois vem, então esse foi o período chamado Arqueano, daí nós temos o período chamado Protezoico, né, de 2,5 bilhões a 540 milhões de anos atrás, tá? Então é um esquema para vocês fazerem, para vocês olharem e observarem quais foram os habitantes ou indivíduos que surgiram nesse período. Na era Paleozoica, então voltando à era Arqueozoica, a era mais antiga, o período Arqueano da era Arqueozoica é o período mais antigo, depois vem o período Proterozoico, dentro da era Arqueozoica, e depois vem a era Paleozoica, com os períodos Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciário e Cambriano. Na verdade, nós temos que inverter isto aqui, porque olha lá, aqui nós terminamos o período Arqueozoico, a era Arqueozoica, em 540 milhões de anos, ou seja, um período muito longo. Vejam quanto tempo a Terra levou para formar as condições que ela tem. E em quão pouco tempo nós, homens, infelizmente, estamos destruindo a nossa Terra, estamos destruindo o nosso planeta. E pessoal, estamos modificando, estamos destruindo. Por que destruindo? Não é que é um processo natural. Aqui vocês veem pela evolução que é um processo natural de mudança, mas nós estamos destruindo pela falta de respeito que a gente tem pela nossa terra. Hoje mesmo eu vendo pessoas bem vestidas, pessoas aparentemente cultas, aparentemente educadas, jogando papel no chão, jogando cigarro no chão. Gente, isso é um absurdo, isso é falta de respeito. Depois nós vamos sofrer as consequências, tá? Certo? Então, vamos fazer nossa parte. Então, vamos olhar sempre aqui, era Arqueozoica, e sempre de baixo para cima. Então, de baixo, começando em 4 bilhões, a gente chegou a 540 milhões de anos atrás, tá? E aí nós vamos depois para o Cambriano, que é de 540 milhões de anos atrás a 490, e assim até chegar a 245 milhões de anos, que é quando termina a Era Paleozoica. E como que termina isso?
clima frio no início, lá em 286 milhões, aquecimento progressivo, começa então a formar mais gases, e aí começa a formar mais tipos de vida, surgem as florestas de coníferas, os répteis se diversificam, né? E muitos dos anfíbios se extinguem, né? Tá? E isso vocês vão ver que é um processo. Em todo o período, há sempre extinção de algum elemento. Há sempre perda de algum elemento. Então eu não quero ser romântico aqui de dizer que nós vamos viver para sempre no planeta, que o planeta é nosso. Não é. Nós estamos aqui ocupando esse momento, como esses seres ou essas condições também ocuparam durante o período paleozoico, durante o período arqueozoico, né? E assim também nós vamos ver que no período mesozoico, quando surgiram os dinossauros, eles também tiveram um período, né? Tá? De 245, eu esqueci de colocar aqui para vocês, mas eu vou anotar, 245 a 208 milhões de anos atrás. Esse é o período chamado da Era Mesozoica, quando surgiu o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Então, olhando de trás para frente, no Triássico nós tínhamos o Pangeia, ou Pangea, né? Surgem aí as angiospermas, as gimnospermas, depois nós vamos para o Jurássico, que é quando surgem os dinossauros, e depois a extinção de muitos répteis e dinossauros em 65 milhões de anos atrás, e aí houve um grande resfriamento do planeta neste período, que são as chamadas glaciações, né? Que são pequenos ou pequenos períodos dentro da escala de tempo, mas grande em intensidade e em relação à vida do homem, grandes períodos, mas pequeno em relação aos 4 bilhões de anos de vida do planeta, tá? E aí nós saímos da era Mesozoica para a era Cenozoica, de 65 milhões de anos atrás até a data de hoje, até hoje, tá? E nós temos então o período terciário, que começou lá com o Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, né? Onde surgem então as primeiras civilizações, aparecimento do Homo sapiens, né? Tá? E depois nós temos também o período quaternário, que é com o surgimento do Pleistoceno e do Holoceno. E aí a gente vê aqui, ó, de 65 milhões de anos, que foi quando terminou a Era Mesozoica, que terminou com a extinção dos dinossauros, nós passamos até os dias atuais, que então nós vivemos atualmente no período quaternário Holoceno, né, que tem 10 mil anos. Nada, um bebê, somos um bebê, novinho de tudo, né? Não temos nada de caça, certo? Porém, pessoal, eu destaquei aqui em amarelo, e não aparece nesse quadro, uma característica de evolução que nós chamamos hoje, que alguns sociólogos, alguns evolucionistas, alguns ambientalistas, alguns sociólogos chamam, que é o período antropoceno. Porque o período antropoceno, vem de homem, então o período, seno vem de período, de era, de época, né? Então a época em que o homem está dominando a Terra. Será mesmo que estamos dominando? Ou pensamos que estamos dominando? Veja o que está acontecendo em Houston nessa data agora, né? Esse furacão Harvey destruindo, dando enchentes de quase 30 metros de altura. Então, será que nós temos essa característica, esse domínio mesmo, ou aparentemente, né? Veja o que aconteceu no Nepal esses dias atrás, que foi muito mais grave,
né? Por quê? Porque no Nepal o nível de pobreza é maior. As pessoas sofreram muito com as águas e não tem todo o recurso econômico para sobreviver. Muitas pessoas morreram. Muitas, centenas de pessoas morreram no Nepal. Nos Estados Unidos, em Houston, com todo o respeito às vítimas, ainda não se tem registros de morte, tá? Até onde eu sei, mas acredito que não tem, tá? Porque todo mundo se preparou. E também o governo vai ter dinheiro para recuperar a casa de todo mundo, a vida de todo mundo. E no Nepal, né? Quantas pessoas morreram e quantas pessoas agora estão lá desabrigadas sem ter o que fazer, porque não tem dinheiro, né? Então, hoje nós vivemos no período antropoceno, esse período que faz que a gente acredite que nós somos maiorais, que nós dominamos o planeta, que nós dominamos a vida. Não, nós não dominamos a vida nenhuma. Nós dominamos tecnologia, nós dominamos avanços científicos, nós dominamos inovações, nós dominamos muitas coisas, e principalmente uma delas, a destruição desse planeta. Né? Vejam, pessoal, vejam, olhem, observem e depois me digam. Nós, homens, vamos dizer que nós estamos há 65 milhões de anos no planeta. 65 milhões de anos, comparado com 4 bilhões de anos no planeta, não é nada. E olha o que a gente já construiu, mas olha o quanto a gente está destruindo. E aí vem a arrogância do homem, dizer que nós somos maiorais, que nós dominamos a época. Sim, nós dominamos pelas nossas inovações tecnológicas, construímos armas, está aí o presidente, o poder, a pessoa de maior poder da Coreia do Norte, ameaçando o planeta inteiro com uma nova guerra de míssil, né, de armas atômicas e tudo mais. Para que isso, gente? Onde que nós vamos chegar? Né? A lugar nenhum. Vamos tratar de ser feliz. Vamos deixar de tanto ódio. Chega de ódio, vamos ser felizes. Né? Vamos fazer da vida um lugar bacana para todo mundo, não só para mim, mas principalmente para o outro. Vamos fazer esta atitude, vamos tomar esta atitude e não vamos ser o centro das atenções, nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Vamos ser pessoas que discretamente contribuem para manter a vida e favorecer a vida de todo mundo. Essa é a minha mensagem de hoje, é assim que eu termino a aula de hoje e convido vocês a embarcarem nisso. E é por isso que eu amo a biologia. E é por isso que eu adoro a biologia, porque ela também tem um conteúdo político aí, né? Tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.